Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Educação Financeira. O tema da aula de hoje é Investimentos para o Futuro. Eu sou o consultor Bruno Queregatti e estarei com você e nas outras aulas deste curso. Bom pessoal, dado agora, vamos considerar o cenário aqui. Professor, a gente se estruturou, agora eu ganho mais do que eu gasto, agora começou a hora de eu investir. Agora eu vou colocar o dinheiro e vou começar a pensar no meu futuro, vou crescer patrimônio. Chegou a hora de fazer isso. Então, considerando que vocês passaram por todas aquelas adversidades, venceram as dívidas, tá com a situação financeira estruturada, vamos começar a pensar agora no futuro, tá? Então, a mensagem principal do investimento é aquela que em N livros de educação financeira aparece, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. O que é o dinheiro trabalhar para você? É ele mesmo gerar mais dinheiro e você crescer de patrimônio, tá? A ideia é essa. Então, onde você deixar o seu dinheiro alocado, ele também vai te gerar renda. E aí, te gerando renda, você aumenta aquela sua soma do quanto você recebe. E isso pode permitir você investir mais. Se você investe mais, a renda aumenta ainda mais. E aí você investe mais e a renda aumenta ainda mais. E aí aquilo que a gente falava de bola de neve na dívida, acontece também com uma bola de neve do bem no investimento. Você vai criando uma bola de neve onde você vai vendo que você vai ganhando mais dinheiro conforme você realimenta aí esse monstrinho do bem, que é você ganhar dinheiro através de investimentos. Beleza? Então investir, como está aqui na mensagem também, é como plantar uma semente. Você planta uma semente, dá o primeiro fruto. Pega essas sementes, replanta. Quando você vê, você tem uma plantação gigantesca, tá? Essa é a ideia e eu acho que a filosofia básica de como investir, ok? E aí vem as razões para isso. Por que investir? Primeira coisa, aumentar o seu poder de compra. Se você tem um patrimônio interessante, você não precisa ter acesso ao crédito, ou seja, formar dívida para comprar alguma coisa. Ah, professor, juntei o dinheiro e comprei meu carro à vista. Sensacional! Você não tem dívida, você não vai ficar 5 anos, 7 anos pagando e seu carro está lá. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Você vai aumentar o seu poder de compra. Você não vai precisar mais de crédito para poder fazer compras de algumas coisas. Tá? Rendimento ao longo do tempo. Dinheiro gera mais dinheiro. É o princípio da sementinha. Planta ali, primeiro fruto, planta de novo, primeiro fruto. E aí também vem uma mensagem importante. Quando você está construindo patrimônio, não fique tirando antes do tempo. Deixe isso crescer. E quanto mais tempo você deixar isso crescer, melhor para você. Tá bom? Alcance dos objetivos. Então, por exemplo, vou comprar um carro à vista. Ou, por exemplo, eu tenho um carro que eu já financiei, paguei e quero trocar. Só que aí você junta o dinheiro e você tem a diferença. Aí você pega o carro que você tem, qual a diferença e compra um carro maior. Então isso vai trazendo o quê? Novos objetivos. Pô, eu quero um carro maior. Quero um carro sedã agora, pô, vou ter filho, preciso ter um porta-mala maior. Vamos atrás. Meu sonho é ter um SUV. Pô, mas eu tenho um hatchzinho lá. Vai atrás. Planeja, chega no dinheiro e compra. Tá? Então tudo isso o investimento traz para você nessa questão de metas financeiras do longo prazo. E claro também, né, pessoal, pensando numa aposentadoria no futuro. Lá na frente eu quero ter, os investimentos ao ponto que você receba lá, 5 mil reais por mês dos investimentos. Então isso pode ser um plano que você pode traçar ao longo do tempo. Bom, pessoal, então a partir do momento agora que a gente sabe a importância do investimento, vamos dar uma linha bem básica aqui dos tipos mais comuns que a gente tem para investir, que são os principais aí talvez para você começar, não pensar em nada ainda muito complexo, porque novamente, assim como a informação da educação financeira, ela é muito vasta, e aí eu recomendei vocês irem vendo coisa por coisa, uma por vez, os investimentos também. Tem muitos tipos de operações financeiras simples, operações estruturadas super complexas. Qual que é a recomendação? Obviamente, começar pelo mais simples, aquilo que você consegue entender melhor, tá? E não necessariamente você vai precisar, no futuro, saber as operações complexas. Às vezes, só com as simples, os tipos simples de investimento, já é suficiente para atender os seus objetivos de vida, tá bom? Então, vamos começar lá com os tipos de investimento. Em grupos principais, vamos dizer assim, dá para a gente dividir em 3 grandes, tá? O primeiro é a renda fixa. A renda fixa, ela é, entre aspas, um paraíso aqui no Brasil, né? Porque, infelizmente, a gente fala muito de educação financeira, mas os nossos governos, e aí seja de qualquer ideologia política, novamente, esse curso ele é apartidário, independente disso, o governo brasileiro sempre foi muito gastão, né? Então sempre teve uma certa irresponsabilidade fiscal, gastar mais do que arrecada. Tá vendo a perguntinha que eu fiz para vocês? Isso vale para governo também, né? E aí, por causa disso, as taxas de juros praticadas no país geralmente são muito altas.
tá? Só que isso, por um lado, é obviamente ruim, no caso dos governos, ter que ficar pagando essas dívidas com juros mais altos. Por outro lado, para quem investe, é bom, porque as modalidades de renda fixa, que são os tesouros diretos, ou às vezes CDB, LCI e LCA também, que são de empresas privadas, possuem juros altos. Então, quando você investe, você vira o credor. Então, na verdade, a empresa está devendo para você, o governo está devendo para você. Então, aquelas taxas de juros que aparecem na TV é a taxa que você vai receber quando você faz o investimento. Principalmente no Tesouro Direto, porque todo mundo conhece muito mais ao que a gente chama de taxa Selic, né? Que é a taxa referência da economia brasileira. Hoje, atualmente, ela deve estar na faixa aí dos 10%, 11% ao ano. Já chegou a ser 17% e já chegou a ser 2%. Ou seja, a gente também passa por períodos de oscilação dessa taxa de juros, tá? Então, o que significa essa taxa Selic? Significa que qualquer taxa de juros, seja de bancos, vai estar acima desse valor, tá? Então, quem vai investir vai receber pelo menos a taxa Selic, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da modalidade. Então, se por um lado é ruim dessa parte do governo ter essa irresponsabilidade fiscal e fazer com que os juros fiquem altos, por outro lado, isso é bom para quem está investindo, porque aí você consegue colocar dinheiro e receber muito mais daquilo que você colocou. Então muda de figura. Você passa a ser a pessoa que empresta e não a pessoa que pega o empréstimo, tá certo? Então a renda fixa funciona bem nessa modalidade. E aí existem diversos produtos, tem os produtos dos bancos, tem o produto do governo, que é o Tesouro Direto, alguns outros produtos mais complexos, LCI, LCA, alguns deles inclusive isento de imposto. Ou seja, se você investe 1.000 e recebe 2.000, você não paga imposto por nada disso. Esses 2.000 são seus, tá? Alguns não, tem imposto, aí você tem que pagar lá 15%, 20% desse lucro. Mas tem modalidades que você não paga imposto. Então, se você dobrou o valor, triplicou o valor, é tudo seu, tá? Nem o governo consegue pegar uma fatiazinha aí desse seu lucro. Beleza? Então, para começar, pessoal, eu sei que tem o pessoal muito ansioso. Não, vamos para ações, né? Vamos pro mercado, bolsa de valores e tal. Pequenos valores, pessoal, vai no renda fixa, que é uma bola de segurança tranquila para você começar a crescer seu patrimônio, tá bom? Segundo tipo, aí sim, é a renda variável, que depois que você tiver um colchão e uma boa estrutura em renda fixa, a gente recomenda que vocês comecem a fazer. Por quê? Porque ela dá uma rentabilidade variável, então obviamente que ela vai ter positivos e negativos, só que no longo prazo, se você trabalhar direito, os ganhos podem ser exponenciais. E aí sim nós estamos falando de 5 vezes o valor, 10 vezes o valor, 15 vezes o valor, dado o nível de investimento que você vai fazer, tá? Só que é muito especulativo também, você obviamente pode ter perdas de 50%, 60%, então por isso que a gente fala para não colocar a vida toda no mercado de renda variável, porque isso pode gerar prejuízos para você, tá? Então tem que ser sempre com parcimônia. E aí dentro da renda variável, a gente tem geralmente as ações e os fundos de investimento. Então não necessariamente você precisa ser um expert, quais ações eu vou investir? Vou comprar empresa A, empresa B, empresa C, mas será que elas são boas? Não sei, aí eu vou ter que ficar vendo o relatório das empresas, vou ter que ver informações financeiras das empresas. Eu tenho tempo para isso? Eu tenho um expediente de trabalho, eu tenho meus filhos para dar atenção, eu quero ir para academia. Então o que você faz? Você recorre aos fundos de investimento. Porque o que os fundos de investimento faz? Ele escolhe as melhores ali que ele julga e te dá um resumo ali do que está acontecendo. E aí você consegue acompanhar de maneira mais prática e direta. Tá? Então, os fundos de investimentos é uma forma também de iniciar dentro da renda variável. Você não precisa ser um especialista em ações. Basta você entrar através dos fundos de investimento. Tá? Então, acho que esse aí seria o segundo degrau. Depois da renda fixa bem estruturada, passe para a renda variável. Tá bom? E o terceiro, pessoal, que a gente chama quase como um mix de fixa e variável, né? É o que a gente chama de investimentos em imóveis. Né? Então, que é o quê? Comprar um imóvel para alugar, né? Ou comprar imóvel para reformar e vender. Tá? Então tem essas duas modalidades aí que você pode trabalhar com imóveis. Por que esse mercado ainda ele gera muita atenção no Brasil? Porque o Brasil tem um déficit habitacional gigantesco, né? Uma quantidade de favela que a gente tem, infelizmente, né? E aí o que acontece? Essas pessoas ainda demandam moradias. Então os empreendimentos habitacionais, essas pessoas vão também conseguindo, felizmente, melhorar de vida, elas vão começando a sair dessas comunidades. E aí passam a buscar o quê? Empreendimentos feitos de alvenaria, né, construções aí boas para se poder morar. Então o mercado imobiliário ele ainda é muito aquecido,
né? É só vocês verem nas cidades aí onde vocês vivem, São Paulo principalmente está disparado, mas qualquer cidade de um certo tamanho já começa a ter lá um empreendimento de um prédio sendo construído, ou um condomíniozinho de umas 4, 5 casas que alguém demoliu o terreno, demoliu ali, limpou o terreno e fez novas casas, né? Ou aqueles condomínios agora que tem bastante nas cidades grandes, que são aqueles mais compactos, perto de estações de ônibus ou estações de metrô, né, que é para morar 1, 2 pessoas só, e aí tem 20, 30 unidades ali para morar. Então os imóveis, pessoal, eles ainda acabam gerando uma certa atratividade por causa disso, porque como a gente tem um déficit habitacional, os preços dos imóveis têm a tendência de ser sempre crescente. Então é quase como se fosse uma renda fixa. Não é, porque cada mês varia alguma coisa, mas você pode meio que arredondar para uma renda fixa, porque o imóvel sempre valoriza, tá? E a renda variável do imóvel, pessoal, pode ser o quê? O aluguel. Então você tem um imóvel, você aluga e todo mês você está recebendo um valor de aluguel. Então, um valor que está caindo ali. Ah, professor, o aluguel também pode ser uma renda fixa? Também pode ser arredondado para uma renda fixa, mas ele é variável também, por quê? Se você põe numa imobiliária, você tem a taxa da imobiliária. Se você tem reajuste do aluguel, reajusta o valor. Então, na verdade, ninguém é fixo ali. É tudo variável, né? Você pode arredondar, na verdade, para fixo, para você ter uma previsibilidade. Mas no final é tudo variável, porque os preços sobem numa taxa não fixa e o aluguel também é pago numa taxa não fixa. Então dá para arredondar para fixa, mas no final é tudo variável, tá? Então os imóveis, geralmente, como que o pessoal investe? Geralmente quem já está com patrimônio alto, sei lá, já tem uma boa parcela lá investida em renda fixa e renda variável. E é um hábito, pessoal, que ainda é muito mais enraizado em pessoas até um pouco mais velhas do que eu. Pegando a faixa aí dos meus pais, que estão na faixa dos 60, 70 anos, é que o pessoal que ainda tem essa informação financeira de que não tinha acesso a produtos financeiros atuais como a gente tem, mas tinha aquele negócio de, se eu comprar um monte de terreno ali, eu vou ser rico. Eu vou ter um monte de casa, então eu vou ser rico. Então vem essa informação um pouco ainda do nosso passado aqui no Brasil, principalmente de ter casas, né, ter imóveis, ter propriedades, é isso que te dá poder, isso que te dá valor social e coisa do tipo, tá? Então os imóveis vai muito de pessoa para pessoa, hoje está um pouco mais dividido. Mas é claro que se você trabalhar direitinho, aproveitar a expansão habitacional que existe no país, você tem como ganhar bastante dinheiro sim, comprando imóveis na planta e revendendo depois, construindo novos imóveis, reformando novos imóveis, tudo isso acaba gerando valor, ou seja, dinheiro para você. Tá bom? Então esses são os três grupos principais. Qualquer outra coisa que vocês ouvirem, professor, criptomoedas. Criptomoedas é renda variável e é extremamente arriscado. Então, para quem está começando, pessoal, não vai me inventar de fazer criptomoeda agora, tá? Porque é um risco muito grande, isso pode destruir os seus planos. Tem que ter uma bolinha de segurança, vai lá, renda fixa, vai com calma, vai aprendendo e não fica vendendo carro para investir em criptomoeda, vendendo carro para botar tudo numa única ação. Não, pessoal. Se for vender o carro para investir, vende o carro e põe na renda fixa. Põe, sei lá, 90% do valor na renda fixa e depois 10% você arrisca na variável. Mas não me põe 100% lá, porque se você perder, você perdeu um patrimônio que você tinha antes, tá? Então a ideia do investimento é, obviamente, tomar um certo risco, mas você ter uma segurança ali de que não vai acontecer uma tragédia financeira para você, tá bom? Então, esses são os 3 tipos principais. Para ajudar a escolher qual você vai começar, eu geralmente estou falando para começar pelo renda fixa, mas vamos supor que, professor, eu já tenho os 3, ou já tenho fixa e variável. Como é que eu vou saber se eu preciso ter mais fixa ou mais variável? Tá? É aí que entra uma coisa muito importante que é chamado perfil do investidor. Tá? O que é o perfil do investidor? No que você gosta de investir? Do que você tem medo no investimento? Dado o perfil da pessoa, a gente consegue ver se é melhor essa pessoa ter mais renda fixa ou mais renda variável. Tem pessoas, por exemplo, que falam, não, eu não gosto de ações, eu sei que ações dá dinheiro, mas eu não gosto, eu quero ser mais conservador ali, eu quero estar sempre vendo o meu dinheiro crescer positivamente. Então é uma pessoa que tem total perfil para se trabalhar com renda fixa. Por quê? Ela não quer ver em nenhum momento aquilo ali oscilar nem 1% para baixo, porque vai ficar triste, vai ficar decepcionada, então não adianta. Agora não, tem aquelas pessoas mais arrojadas. Não, eu quero colocar em umas ações, eu sei que eu vou ter que esperar um tempo, mas eu sei que elas vão dar muito dinheiro. Aí entra no segundo item, horizonte de investimento. Renda variável, pessoal, ela precisa ter um negócio chamado de tempo de maturação, que é você esperar um tempo, ou seja, você está investindo agora esperando que ela vai dar um retorno legal daqui uns 5 anos, 10 anos. Aí o que você tem que ter? Paciência para esperar esse tempo. Se lá, depois de 2 meses ruins você falar, não quero mais e tira, então não adianta você ter renda variável. Então, aliado ao seu perfil, você também tem que ver quanto tempo você tem paciência para esperar esse dinheiro,
tá? E aí, obviamente, objetivos financeiros. Se você precisa ter uma reserva de emergência, você não pode colocar essa sua reserva de emergência para algum soluço que você possa ter no seu planejamento financeiro no risco. Porque se essa reserva de emergência some e você precisar dela, você fica encrencado. Então, geralmente, reserva de emergência tem que estar no investimento mais seguro que tem. É aquele que vai ficar ali guardadinho, que no máximo ela vai subir um pouquinho, mas que é um dinheiro que vai estar certeza para você quando você precisar. Agora, se tem um dinheiro, se você já tem esse dinheiro e aí tem um restante que você pode aplicar no risco, aí sim, você põe numa renda variável. Ah, professor, eu gosto desse negócio de criptomoeda. Legal. Mas assim, criptomoeda, pessoal, no máximo de 5 a 10% do que você tem guardado, tá? Porque é muito arriscado. Tá? Então, ele pode te dar grandes retornos? Pode. Não estou mentindo que esse mercado é extremamente potencial. Mas colocar a vida neles agora, para quem está começando e crescendo um patrimônio, é muito arriscado. Tá? Então, obviamente que eu não vou desincentivar vocês a usarem, né, ou tentarem esse plano de investimento, mas não usa muito a proporção do que vocês têm hoje, tá bom? E isso interfere diretamente nos objetivos financeiros, beleza? Riscos e retornos. Então, vocês viram que eu sempre falei da renda variável com risco maior e a renda fixa com risco menor. E é muito isso, pessoal. Maior retorno, ou seja, tentar dobrar, triplicar, aumentar 5 vezes, 10 vezes, isso vai vir com um risco maior. Você pode ter a tendência de perder dinheiro. A renda fixa sobe devagarzinho, porém, ela normalmente fica positiva. Pode ter algumas oscilações negativas nela? Pode. Mas, na verdade, numa regra geral, ela vai meio que positiva sempre. Só que ela te dá um retorno pequenininho, mas sempre para cima. Então, é isso que você tem que escolher. Ah, eu quero estar sempre pequenininho aqui de passos curtos, mas sempre para cima, ou eu vou arriscar aqui que eu vou subir um pouquinho, descer um pouquinho, mas no final eu vou estar um pouquinho maior, se eu planejar direito. Então, fica a critério de quê? Do perfil do investidor. Por isso que a gente precisa conhecer a pessoa. Não existe uma regra. Não, investir em ações dá sucesso. Investir em renda fixa é ótimo. Ah, não, olha, faça sempre imóveis que é o que dá. Não. Cada pessoa tem um estilo. Então, assim, se a gente tem, arredondando no Brasil, vai 200 milhões de pessoas e as 200 milhões investirem, nós vamos ter 200 milhões de perfis. Cada um vai ter um caminho. Porque cada pessoa é um elemento, né, um indivíduo único, individual, com anseios, sentimentos, vontades, e a partir disso que os investimentos têm que ser casados. Então, ou seja, não siga cartilha de ninguém. Segue aquilo que sair do seu perfil, do seu nível de investimento e o quanto você tolera perder. Aí sim você consegue ter um plano que você vai se sentir bem, tá bom? E aí depois a estratégia geral como um todo, né, pessoal, é você ter um pouquinho de cada. Né? E aí a gente vai determinar no perfil, quanto mais renda fixa, mais variável, se você tem a opção de ter imóveis ou não, tudo isso a gente vai acabar vendo. Beleza? Então, como começar a investir? É a primeira coisa que vocês estão fazendo aqui, né? Buscando orientação. Vocês podem querer trabalhar nesse mercado como assessor de investimentos, mas aí aqui no Brasil tem algumas restrições, né? Por exemplo, quem é assessor não consegue investir diretamente no próprio CPF. Então, vocês têm que avaliar isso se vocês querem trabalhar nessa parte de investimentos, porque você não pode ter investimentos no seu nome, tá? E aí sim, você pode ser um investidor próprio, cuidar do seu dinheiro, fazer os investimentos apropriados ou buscar orientação para fazer isso, tá? E aí vai, livros, jornal, sites, dicas de investimento e tudo mais. Pesquisa as opções, eu dei aqui os 3 principais, mas tem muito mais, pessoal. Então, tente sempre classificar como esses tipos, fixa, variável ou imóveis, tá? Para vocês terem uma classificação boa. E comece pelas pequenas quantias e cresça gradualmente, né? Ah, professor, não, eu tenho um carro aqui que, sei lá, eu tinha 2 carros, eu vou ficar com um e esse carro eu quero investir. Beleza, a gente pode começar com esse valor, mas aí tenta dividir ele de maneira já dentro de uma estratégia do seu perfil para que você vai crescendo gradualmente, tá? Não adianta colocar, como eu falei, colocar tudo de uma vez no único local, você pode ter um risco muito grande. Tá ok, pessoal? Então qual é a conclusão dessa aula de investimentos? Você vai ter que ter, uma coisa que eu já falei no curso inteiro, paciência, disciplina e conhecimento. Então, buscar informações básicas para você controlar os seus investimentos é necessário. Ah, professor, eu não tenho tempo. Um tempo mínimo para ver você tem que ter. Tá? Você não precisa ter 100% lá do tempo, você mesmo investir em ações e tudo mais. Mas se você investe, por exemplo, em fundos de investimento, pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada dia sim, dia não, você tem que olhar lá para ver se está subindo, como é que está o comportamento do fundo, para você ver se está tudo bem. É inevitável, tá? Então, o tempo você que tem que gerir. Mas, paciência, conhecimento, disciplina, porque o resultado vem com o tempo. É aquilo que eu estou falando para vocês. Eu comecei a estudar investimentos em 2009. Né? Hoje a gente está o quê? 2024, 2025. Nesse crescimento todo,
Consegui meu carro, consegui minha casa, com muito trabalho, suor, dedicação e disciplina. Então leva tempo, pessoal. Eu estou falando aqui de quantos anos? 16 anos. Então faz parte. Ah, professor, mas eu tenho 45. 45 mais 16 é 61, gente. Vocês ainda vão estar vivendo bem aqui no Brasil. A expectativa de vida das pessoas já estão passando de 70 anos. Então você falar que com 45 não quer fazer investimento, com 50 anos não quer fazer investimento, é balela, pessoal. Quem está nessa idade ainda merece e tem o direito de fazer isso. Tá? Não vale só para pessoas mais novas. Quem está mais velho pode buscar esses objetivos, porque, quem tem 50 anos ainda tem uma expectativa de viver pelo menos uns 20, 25 anos. Aí se você investe pelo menos uns 15, ainda, entre aspas, né? Uma conta meio esquisita, né? Mas ainda você tem uns 10 para viver, para fazer a conta. Então, às vezes o pessoal não está percebendo que a expectativa de vida está tão longe agora, porque o pessoal já pensa, 50 anos, tô velho, vou morrer. Não, isso era nos anos 40, nos anos 50. Hoje não, quem está com 50 anos dá tempo ainda, tranquilamente, de se fazer um planejamento de 15, 20 anos para desfrutar uma vida mais tranquila depois. Então, pessoal, não é tarde para se fazer investimento, tá? Ou de se guardar dinheiro ou de se poupar dinheiro. Beleza? É uma conclusão muito importante que a gente precisa ter dessa aula. Isso não tem idade. Ah, professor, e criança começando com o básico? Se você for pai e mãe de uma criança que quer começar a ver isso, dê todo o incentivo, faça as orientações necessárias, vocês conseguem abrir contas conjuntas em nome da criança e do responsável, para que ele também possa fazer investimentos. Quando começar mais cedo, aí é melhor ainda o fator multiplicador. Mas é independente da idade, tá? Pessoas mais velhas também podem trabalhar muito bem essa parte de educação financeira e transformar a vida delas. Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui algumas referências para vocês, tá? Então, de livros, o que a gente tem? O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que é um guia completo para quem deseja investir, tá? Então, lá tem todas as opções de investimento que você pode ter, que você pode ir de renda fixa, renda variável, imóveis, né, outras formas de compra e venda de produtos. Lá ele explica muita coisa em relação a formas de conseguir investir e ganhar dinheiro, tá? Outro livro é Um Passeio Aleatório por Wall Street, que é um guia de ações. Então a gente está falando aí de mercado acionário, bolsa de valores, que é uma modalidade de investimento própria, que é a nossa renda variável. Então lá você tem muito mais opções além da renda fixa, mas aí é um produto específico, tá? Então quem tem interesse na renda variável, certamente é um livro importantíssimo para se ler, tá? Ah, mas é Wall Street é bolsa americana, não tem muita diferença para a bolsa brasileira? Cada bolsa tem sua característica, porém é importante porque é, de uma maneira geral, um mercado de renda variável. Os dois são. Então entender um pouco como funciona o mercado americano facilita o entendimento do mercado brasileiro, até porque a gente tem muito investidor de fora no nosso mercado, tá bom? E, obviamente, blogs e sites. Money Times, que aí é mais portal de notícias, então, caso vocês queiram acompanhar alguma empresa em potencial, dá para vocês seguirem lá as notícias da empresa, né? Às vezes você investe nas ações dessa empresa, vocês querem acompanhar notícias, então o Money Times ajuda. E o Warren Buffett Investing, que é um blog só focado nos investimentos do Warren Buffett, que é um investidor extremamente conhecido, também é conhecido, às vezes até falado como o maior investidor do mundo, e aí, obviamente, por ele ser uma referência, a gente acaba seguindo para ver onde que ele está investindo, que mercado que ele está achando promissor, né? Onde que ele acha que vai ter crescimento, onde ele acha que está saturado. Então é sempre bom acabar ouvindo as opiniões dos gurus, né? Porque aí você acaba vendo tendências aí de como investir para o seu futuro. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula, né, cujo tema foi Investindo o seu dinheiro. Espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem mais informações, busquem lá nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.